Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma ferramenta muito importante para todo aquele que deseja dar início ou prosseguimento da sua vida acadêmica, que é o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele basicamente tem a função de guia do trabalho científico. Então, isso quer dizer que talvez o fato de eu escrever um bom projeto previamente vai garantir que eu vá realizar uma pesquisa de qualidade? E bem, se essa é a sua esperança, eu devo lhe alertar que não necessariamente. Isso porque toda a trajetória científica, ela vai exigir rigor, ela vai exigir um caráter muito metódico de quem está realizando essa atividade. Entretanto, mesmo com essa falta de garantia, o projeto ainda continua sendo a melhor forma de se iniciar uma pesquisa. Isso porque ele tem duas funções muito importantes. Que a sua primeira função é essa que nós já estamos discutindo, que é de planejar, é a de discutir previamente com o seu orientador, com um grupo de pesquisa ou até mesmo com uma banca, os seus conhecimentos prévios, a sua pretensa contribuição para a academia e a respeito dos seus dados, das suas fontes. A segunda função é o caráter burocrático do projeto, que é, basicamente, ele é critério de seleção para praticamente todas as instituições de fomento à pesquisa no país. Então, todo aquele pesquisador que ele tem a ambição de viver do seu trabalho científico, ele vai ter que necessariamente dominar a escrita, o método de se escrever um bom projeto. E bem, então vamos pensar na escrita propriamente dita. Não existe um padrão universal, não existe um modelo que sirva para todas as instituições. Isso porque pode variar de instituição para instituição. Tem instituições que aceitam projetos de aproximadamente 18 páginas, outras que exigem projetos um pouco maiores, um pouco mais robustos, que podem chegar até 30 páginas. Mas, apesar dessas pequenas variações, todo projeto de pesquisa, ele basicamente tem que responder a algumas questões, que são o que você vai estudar, por que você está querendo realizar essa pesquisa, como você pretende desenvolver essa pesquisa, qual o tempo necessário ao desenvolvimento dela, o que já existe na literatura sobre o tema escolhido, como os resultados serão obtidos e analisados e quais são as contribuições dessa sua pesquisa. E bem, tendo em vista essas questões, aqui nesse vídeo nós vamos discutir de passo a passo os itens, a estrutura do projeto. Bem, eu vou definir aqui a estrutura por 6 itens, que são a introdução, o objetivo, a justificativa, a metodologia, o cronograma e a conclusão. Bem, o primeiro item, que é a introdução, você vai ter que apresentar na introdução o tema, o problema e as hipóteses de solução. Essa estrutura de 6 itens, ela será útil para qualquer campo do conhecimento, seja de humanas, biológicas ou exatas. Aqui nesse vídeo nós vamos focar no desenvolvimento de um projeto voltado para a história. Mas como eu já falei, dentro desses 6 itens você consegue responder às questões essenciais de todo o projeto. Enfim, dando continuidade ao vídeo, nós vamos separá-los por itens, por etapas. E a primeira etapa é a introdução. Dentro da introdução, você tem que apresentar o tema, o problema e as hipóteses de solução para esse problema. E o tema, ele deve ser demilitado, deve ser a primeira coisa a ser demilitada pelo pesquisador. Isso porque o pesquisador, ele vai selecionar esse tema a partir da sua bibliografia e das fontes que ele detém, que elas vão ser o material de base, vão ser o material de suporte de toda a sua análise científica, que vão definir, de certa forma, o método e o proceder da sua pesquisa científica.
Então, seguindo esse raciocínio, eu gostaria de aprofundar a seguir, mas antes eu queria ressaltar a importância de ressalvar que o tema ele deve dialogar com as linhas de pesquisa da sua faculdade, universidade que você pleiteia. Primeiramente, o pesquisador deve, ao desenvolver o projeto, selecionar o tema de acordo com a bibliografia e as fontes que ele dispõe. Isso porque esse material dará suporte e será a base de toda análise científica e definirá, de certa forma, o método e o proceder da própria pesquisa. Você também tem que ter em mente que o seu tema ele deve dialogar com as linhas de pesquisa fornecidas pela faculdade, pela universidade que você pleiteia um vínculo. E também o tema ele deve estar delimitado dentro de um recorte histórico específico. Dentro da introdução também você deve apresentar o problema que você enxerga dentro da introdução, você também deve apresentar o problema que você localizou no seu trabalho de pesquisa com as fontes e com a bibliografia. Assim, você tem que apresentar logo qual é a questão central que você acredita que existe essa lacuna dentro do campo historiográfico, no caso, e quais são as hipóteses de interpretação que você enxerga e quais são as hipóteses de solução. O segundo item do projeto de pesquisa serão os objetivos. E o que é o objetivo? O objetivo se trata basicamente da ambição a ser alcançada com o seu tema. Nesse item, você deve traçar suas metas e estabelecer o seu objeto de estudo. Entretanto, mais tecnicamente falando, talvez seja interessante você dividir os seus objetivos entre objetivos gerais e objetivos específicos. No objetivo geral, você vai dar uma visão ampla da sua proposta e de como você pretende realizá-la. Já objetivos específicos, eles já são as metas, eles vão ser as minúcias dessa proposta de pesquisa. E é nesse campo que você estabelece, não só, como já dito, você estabelece o objeto e o seu grau de interesse nele. Então esse item do projeto é um item muito, como posso dizer, muito claro e muito direto. Não é muito interessante muitas abstrações nesse momento. O objetivo, então, ele se relaciona muito intrinsecamente com o próximo item, que é o item da justificativa. Na justificativa, você basicamente vai apontar a sua intenção de contribuição ao debate, no caso historiográfico, e os benefícios que a sua pesquisa há de trazer para esse debate. Mas ele também, nesse campo, é interessante, dependendo da sua pesquisa, você apontar possíveis benefícios que você acredite que possa fornecer, seja de natureza econômica, social, ambiental e do conhecimento em geral. Como esse item ele está diretamente ligado a uma pergunta importantíssima, que é o porquê você deve realizar essa pesquisa, seria interessante, no campo da justificativa, você promover uma discussão bibliográfica. Isso porque, nesse momento, como você está tentando convencer a banca a respeito da relevância do seu trabalho, então é interessante você realizar um debate teórico, apresentar um panorama para você demonstrar o estágio dos conhecimentos dentro do seu tema. E a partir daí você poder demonstrar mais propriedade em apresentar a sua proposta como útil a esses conhecimentos, a esse momento da pesquisa historiográfica no geral. A seguir será montada a metodologia, que será o momento em que você deverá definir as suas fontes, apresentar quais são a natureza dessa fonte, se elas são jornais, se ela é uma fonte paleográfica, se é uma fonte oral, se é uma fonte iconográfica. E a partir disso, você deve também definir a sua perspectiva teórica. Você deve explicitar os seus recursos metodológicos e se você possui fontes inéditas ou se você vai estudar fontes já trabalhadas, mas sobre um novo prisma. Então, nesses 4 itens, eu quero que você perceba que a gente está realizando um exercício de apresentação e persuasão
a respeito de como o debate se localiza e como você pode contribuir e como você vai contribuir para o debate historiográfico. Então, eu gostaria de abrir aqui um parêntese a respeito da minha própria pesquisa que eu realizei no mestrado sobre o tema da música popular urbana no final do século XX. Eu queria tecer um comentário aqui a respeito de como foi que eu realizei essa relação entre fonte, tema, temporalidade e trato metodológico, trato da fonte, do material base da minha análise, que é basicamente como eu estava lidando com um período relativamente recente da história e também numa localização recente próxima de mim mesma. Para mim foi interessante o uso de fontes orais, de relatos orais. Então eu quero que fique muito claro que essa relação de fonte e de tema não é exatamente de sobreposição, mas é uma relação de interdependência, de simbiose mesmo, em que o tema e a temporalidade eles vão ser úteis, eles vão ser mais ricos, eles vão ser mais fecundos a partir de uma determinada fonte, que no meu caso se apresentou com mais utilidade, as fontes orais. Então, a partir daqui, eu quero começar a realmente debater o trato. Então, reforçando o que eu procuro destacar em relação à importância dessa relação tema e fonte e como a natureza de um e de outro ele é fundamental para o melhor aproveitamento. Reforçando essa ideia, que dentro dessa relação de fonte e de tema tem um outro fator que é determinante para um bom aproveitamento deles, que é o trato metodológico em si. E no meu caso de pesquisa, eu gostaria de fazer algumas observações que eu acredito que são necessárias. Quando eu estava lidando com essa fonte oral, eu tinha que ter em mente que o método científico histórico ele se dá por uma relação dialética das fontes orais e de fontes documentais, que eu deveria promover um cruzamento entre as informações que eu tinha disponíveis para mim. Essa operação de cruzamento ela é crucial para um rigor metodológico propriamente dito, pois as fontes orais elas são carregadas de uma subjetividade que promove uma espécie de muitas ressalvas. Há muitos historiadores que têm ressalvas com esse tipo de fonte. Contudo, tal rigor deve ser aplicado não só às fontes dessa natureza. A ação de cruzamento ela é crucial para manter o rigor metodológico, pois as fontes orais, não raramente, elas são vistas com alguma desconfiança. Isso porque elas têm um teor de subjetividade que são postas em xeque por alguns historiadores que não a credenciam como uma fonte válida, justamente por ela conter discursos, paixões e interesses próprios do informante, da pessoa a que possa vir a ser entrevistada. Contudo, em defesa das fontes orais, esse rigor ele deve ser aplicado a todas as fontes, porque todo material produzido humanamente ele vai ser carregado de alguma intenção e, consequentemente, quando carregado por alguma intenção, ele vai ter algum interesse. Então, o que eu quero comentar aqui é que uma fonte, no geral, ela não é neutra. Mas, enfim, vamos continuar no meu exercício de trato com a metodologia oral. Umas coisas que eu tinha que ter em mente é que a memória, ela é falha e ela também é, de certo modo, uma apropriação do tempo e da percepção do tempo. De fato, o Jacques Legoff, ele fala, se eu não me engano, literalmente, ele fala que a memória ela é um modo de apropriação e apreensão do tempo. E ela depende muito do ambiente social em que o entrevistado vai estar inserido. Isso porque o relato oral ele vai ser uma representação coletiva do indivíduo. Vou explicitar melhor.
todo indivíduo ele tem as memórias individuais, mas essas memórias individuais elas estão em direta relação com a memória coletiva. Então, essa memória ela vai ser ressignificada a partir do contexto, do contexto atual. O relato oral ele vai ser uma interpretação ressignificada do evento passado. Ele vai ser ressignificado pelo ambiente social, que vai ponderar a respeito do impacto e o efeito desse ambiente, desse evento no ambiente. Então, a gente tem que ter isso, porque eu estou dizendo isso? Porque o historiador que lidar com a fonte oral, ele tem que ter sempre em mente que a subjetividade, ela não é o fato. Ela vai diferir do fato por causa que ela é uma percepção. Mas isso não quer dizer que ela, por essa subjetividade, ela não carrega focos de interesse. Porque a partir desse cuidado, desse confronto, a gente pode observar o impacto de um evento e a maneira como ele foi interpretado postumamente e como ele vai sendo reinterpretado depois. Então, essa fonte oral, ela se revelou no meu caso e também para muitos outros historiadores como uma fonte muito rica, mas ao mesmo tempo, desde que ela seja trabalhada com um certo rigor. Mas como eu falei, e também Paul Thompson também fala, toda a fonte ela precisa ser trabalhada a partir do confrontamento das informações. A gente tem que ter um cinismo em relação à fonte e procurar entender as reinterpretações do ambiente externo em relação à percepção, em relação a essa fonte, que leva a uma segunda consideração metodológica em relação ao trato dos relatos orais, que é a entrevista é parte de um conjunto. Uma entrevista só, ela não vai ter validade propriamente científica, pela falta de rigor que aquele relato possa ter em relação ao seu compromisso com o fato ocorrido. Afinal, ele é apenas uma interpretação subjetiva daquele fato histórico. Então, em resumo, essas duas operações que eu tive em mente, que eu quero apresentar, que eu apresentei para vocês, eu quero apresentá-las como operações necessárias para se evitar as traições da memória. Mas, como eu já ressaltei, e também como Paul Thompson também ressalta, todas as fontes históricas elas necessitam de tal cuidado, pois elas podem simplesmente serem adulteradas. Então, essa confrontação de uma dialética de confrontação entre uma informação e outra, e que a fonte tenha que fazer parte de um conjunto, eu gostaria de apresentar esse trato como universal. Você deve abordar a sua fonte sempre com um cinismo em relação a ela e ter em mente que a informação ali contida ela não é verdade por si só, ela é uma interpretação do fato ocorrido. Bem, depois desse parêntese, vamos voltar para a estrutura propriamente dita do projeto, que são as duas últimas etapas dele, que é o cronograma e a conclusão. O cronograma ele vai ter um caráter mais burocrático e um interesse mais burocrático, porque você precisa necessariamente, não é prestar conta porque ainda está sendo sugerida a pesquisa, mas você tem que dar uma previsão de resultados. Isso porque todo financiador vai querer um resultado, um retorno do seu investimento. Então você vai ter que fazer o seu cronograma a partir da sua metodologia, em que você vai pegar não só a metodologia, mas também os seus objetivos, que você vai pegar as suas metas, como você pretende fazer na metodologia, e vai estipular prazos em que você vai entregar esse produto final, que pode ser a sua dissertação ou a sua monografia. Então, como você provavelmente não tem uma experiência de pesquisa para estipular esses prazos, é interessante você conversar com seu orientador ou com outro pesquisador mais experiente e apresentar essa sua proposta de metas e de trabalho metodológico a fim de poder construir um cronograma que seja cumprível, por assim dizer.
E a conclusão do seu projeto vai ser o momento em que você vai apresentar de uma forma sintética e coesa o momento em que se encontra a sua pesquisa e as razões do porquê ela deve ser aprovada. Você vai ter que, mais uma vez, ratificar a importância e o potencial que ela tem de contribuir para a pesquisa científica. Então, basicamente, essas 6 etapas você vai construir um documento em que seja disponibilizado claramente, de uma maneira bastante sucinta, todas as questões que interessam para a banca financiadora da sua pesquisa, em que você vai apresentar de uma maneira estruturada as principais questões que vão interessar universalmente para a instituição. Espero que eu tenha contribuído, que o vídeo tenha sido informativo e que tenha sido útil para você poder desenvolver um bom projeto. Então é isso.